Olá, professor Diego, tudo jóia? Aqui é a Gabriela e eu vou dar início então à apresentação do nosso trabalho, em que foi feita a resolução do caso clínico 5. Então, o grupo é composto por mim, Gabriela, pela Maria Luísa e pelo Wilker. Então, eu vou dar início abordando o protocolo ABCDE do trauma e vale ressaltar que, baseando-se então nos atendimentos da rede pública, sabe-se que as causas externas, né, que são os traumas, em que vão ser abordados os pacientes vítimas de acidente de trânsito, afogamento ou mesmo de queda e agressões físicas, eles equivalem a uma boa parcela das internações. Por isso que esse protocolo se faz tão importante, que é para garantir, né, no primeiro contato com a vítima, a estabilização desse paciente, para que, se tiver uma lesão maior, ela vai ser monitorada após lá no hospital. Então, esse protocolo ele está dividido em 5 etapas, sendo que cada letra dessas aqui vai equivaler a uma etapa, cujo inicial é um termo em inglês. Então, a primeira etapa, a etapa A, de airway, vai fazer referência às vias aéreas e o controle da coluna cervical. Então, primeiramente, vai ser importante observar se essas vias aéreas elas estão pérvias ou obstruídas, né? Então, é muito importante avaliar se não tem nenhum material ou um corpo estranho, né, fazendo essa obstrução, ou mesmo as fraturas de face. E após, né, essa verificação e tendo a garantia dessa permeabilização, vai-se então colocar o colar cervical para garantir a estabilização da coluna cervical. Já então a etapa 2, que é a etapa B, de breathing, ela vai fazer referência à respiração e ventilação. Nessa etapa, já é necessário garantir que o paciente está de fato respirando. Então, para isso, vai-se observar os movimentos do tórax, vai-se fazer as auscultas para excluir qualquer outra lesão, né, torácica, e também, se necessário, estabelecer métodos de ventilação mecânica para restabelecer a função respiratória. A terceira, a etapa C, de circulation, ela vai fazer referência à circulação com o controle de hemorragia. Então, é necessário, né, observar que esse paciente ele pode ter quadros hipovolêmicos. Então, nessa etapa, é necessário impedir que isso aconteça, avaliando-se se ele não tem nenhuma hemorragia e para evitar que esse paciente chegue a ter, então, um choque hipovolêmico como consequência. Então, nessa etapa, é necessário aferir, primeiramente, o grau de consciência, a coloração da pele, a frequência e amplitude de pulso, a perfusão periférica, a pressão arterial desse paciente e também se ele apresenta ou não sudorese. Ainda falta aqui. A quarta etapa, que é a etapa D de disability, ou então incapacidade, vai ser feito o exame neurológico. Vai ser feito, então, primeiro, uma avaliação por meio desse método AVDI, em que A é referente a alerta, V vai ser a resposta ao estímulo verbal, a D, resposta ao estímulo doloroso, e a letra I em relação à inconsciência referente aos estímulos. Após isso, esse paciente, né, após feita essa verificação, vai ser feita a classificação de acordo com a escala de Glasgow. Já a quinta e última etapa, né, a letra E, de exposure, ela faz referência à exposição com controle da hipotermia. Nessa fase, ela vai ser necessária para identificar fraturas e hemorragias nesse paciente. Só que, para isso, esse paciente vai precisar estar despido. E para facilitar o trabalho dos socorristas e também evitar novos traumas, a roupa do paciente vai ser preciso ser cortada. E, então, durante esse procedimento, pode ser que a temperatura do corpo caia, né? E ele fique suscetível a um quadro de hipotermia. Então, para isso, é necessário que sempre tenha as mantas térmicas em mãos para fazer, então, o equilíbrio dessa temperatura. Então, baseando-se nas imagens do nosso caso, né, foi observado fraturas de face nessa paciente, aqui no osso da órbita. A gente vê também aqui uma fratura no arco do zigomático e também na mandíbula. Mais para frente, o Wilker vai estar especificando todos os achados. Mas referente a essas fraturas faciais, e também de acordo com algumas informações acerca dessas fraturas faciais, como as causas, tendo então o trauma contuso ou penetrante com níveis moderados ou altos de força. Em relação à epidemiologia, sabe-se que os homens eles vão
ser mais suscetíveis que as mulheres e são mais comuns também na terceira década ou nessa faixa etária de 20 a 30 anos de idade. Em relação à patologia, tem-se que a extensão e o padrão dos tecidos moles e lesões ósseas faciais, eles vão variar de acordo com a energia do impacto, né, que essa vítima sofreu. E, diante disso, temos que as fraturas isoladas, que geralmente vai acometer os ossos nasais, ou os ossos da órbita, ou então da mandíbula, elas são decorrentes de traumas de baixa energia. Já aquelas lesões que vão acometer mais de um osso, acometendo então o assoalho orbitário, ou então também o complexo zigomático maxilar, já são decorrentes de um trauma de alta energia. E referente aos tipos, né, eles são categorizados principalmente de acordo com uma classificação de Lefort, simplificada de 3 níveis para fraturas complexas do meio da face, que também vai ser mais especificada diante dos achados desse nosso caso. Então, diante disso, nós estabelecemos o caso clínico dessa paciente. Então, paciente AAVL, sexo feminino, 29 anos, vítima de acidente automobilístico. Foi ejetada de sua moto ao colidir com a lateral de um carro. Encaminhada para a emergência do Hospital Regional de Cáceres por ambulância comum no dia 28 de 2 de 2017, às 8h30. Na admissão, a paciente apresentava edema e sangramento facial sugestivos de fraturas de face, referindo dor intensa no mesmo local, com os seguintes sinais vitais: frequência cardíaca de 101 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 93 milímetros de mercúrio e a frequência respiratória com 18 incursões por minuto. Então, a conduta estabelecida foi feito o protocolo ABCDE do trauma, como eu expliquei, e com posterior solicitação de exames de imagem, em que a paciente foi submetida a uma TC de face e de crânio. Então, na minha parte é essa. Muito obrigada. Olá, professor Diego. Aqui é a Maria Luísa, apresentando agora. Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos e anatomia do caso clínico. Bom, o exame de imagem usado foi uma tomografia computadorizada da face, né, sem contraste. E aqui eu trouxe uma imagem do caso clínico, tanto em plano sagital, como coronal, como axial, e aqui em reconstrução 3D. Aqui eu trouxe outra reconstrução 3D para mostrar a hipopneumatização aqui do seio maxilar direito, onde possivelmente ocorreu aí um extravasamento de sangue, né, devido às inúmeras fraturas e traumas que a paciente sofreu. Aqui eu trouxe a janela e filtro, são diferentes, né? Aqui temos uma janela e um filtro ósseo, onde se vê que o osso está mais bem definido, e aqui as partes moles mais apagadas, e aqui uma janela e filtro de partes moles, onde o osso está mais apagado e a janela bem definida. Tanto que aqui, se você vê, na fratura, ela está bem definida aqui, nessa janela e nesse filtro ósseo, e aqui já não, porque já é uma janela e um filtro de partes moles. Aqui eu trouxe um pouco da anatomia do crânio e da face, porque nesse caso clínico vai se usar bastante, devido às inúmeras fraturas que a paciente sofreu, né? Então, eu trouxe aqui o osso frontal, aqui o osso parietal, aqui o osso temporal, o osso esfenoidal, aqui o osso zigomático, o maxilar, a mandíbula, aqui o vômer, as conchas nasais, os ossos nasais e aqui o osso lacrimal. É importante também para classificar as fraturas que vão estar ocorrendo aí com a paciente. Aqui eu trouxe para falar um pouco da anatomia dos seios paranasais, né, dos seios da face, porque ocorre a hipopneumatização, né, do seio maxilar direito da paciente. Então, eu trouxe aqui os seios maxilares, o seio senoidal, aqui o seio etimoidal e aqui o seio frontal. Aqui eu trouxe um pouco da anatomia da mandíbula, porque também vai ocorrer fraturas na mandíbula. Então, eu trouxe a porcentagem de ocorrência de fraturas aqui na síntese, 22%, no corpo, 16%, no ângulo, 24,5%, no ramo, 1,7%, no côndilo, 29,1% e no processo coronoide, 1,3%. Aqui eu trouxe um plano axial para mostrar a anatomia do cérebro, dos núcleos da base, né? Aqui temos o ventrículo lateral. Aqui
a aderência intertalâmica, o tálamo, o plexo coroide do ventrículo lateral. Aqui temos o corpo da glândula pineal, né? Aqui temos tanto o hipocampo como a fímbria. Aqui a cauda do núcleo caudado, o terceiro ventrículo todo aqui. Aí temos a cápsula aqui externa, o putamen, aqui, o joelho da cápsula interna, aqui o ramo anterior da cápsula interna e aqui a cabeça do núcleo caudado. Aqui eu também trouxe uma imagem em plano axial, só que agora é um exame de imagem, né, para mostrar aqui algumas estruturas que faltaram. Temos aqui de novo o putamen, o trato piramidal, o plexo coroide, aqui tanto o seio sagital superior como o seio reto, aqui o tálamo, aqui o terceiro ventrículo, aqui o globo pálido, aqui a cápsula externa, aqui a cabeça do núcleo caudado, e aqui outra imagem no plano axial, só que para mostrar mais precisamente os ossos e os seios, né? Aqui temos o osso frontal e o seio frontal, o osso etimoide, o seio esfenoidal, aqui o osso occipital, aqui o osso temporal, a cabeça da mandíbula, o osso esfenoide, aqui o osso zigomático, é bom para ver fraturas e tudo mais. E aqui, num plano coronal, para ver as estruturas que faltaram, como o corpo do corpo caloso, o septo pelúcido, o ventrículo lateral, a cabeça do núcleo caudado, a cápsula interna, o putamen, o rostro do corpo caloso, aqui a artéria cerebral anterior, aqui o giro do cíngulo, aqui a foice e a fissura do cérebro. Aqui também, num plano coronal, para mostrar o restante das estruturas, como aqui o fórnix, o núcleo lentiforme, a ínsula, o terceiro ventrículo, os corpos mamilares, a formação hipocampal. Aqui, tanto a artéria basilar, como a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Aí aqui temos a aderência intertalâmica, o tálamo, o núcleo caudado aqui e as artérias cerebrais anteriores. De uma forma geral, é isso. Minha parte acabou. Muito obrigada. Olá, professor Diego. Meu nome é Vilker e eu vou falar sobre os achados do caso clínico. Em primeiro lugar, o caso clínico trata-se de uma fratura de Lefort grau 3. Aqui eu coloquei uma imagem com todos os graus de fraturas de Lefort, da ênfase para o grau 3. A gente vê aqui que a parte orbital do osso zigomoide está fraturado, os ossos nasais também são fraturados, e há uma continuidade, tanto do lado esquerdo como do direito. Assim, aqui a face orbital do osso zigomático também fraturada, o arco zigomático também, chega até a mandíbula. Isso é a fratura de Lefort grau 3, caracterizada como uma disjunção crânio-facial. Nessa reconstrução em 3D, a gente consegue identificar a fratura de Lefort grau 3. Ela é mais intensa do lado direito, por isso eu apenas deixei aqui do lado direito. Nesse caso da paciente. Aqui a gente vê a fratura da parte orbital do osso zigomático, aqui do arco zigomático e aqui da mandíbula. Bom, passando aqui também por esse corte coronal, a gente consegue identificar aqui a parte orbital do osso zigomático fraturada. Bom, outros achados são a fratura da mandíbula aqui do lado esquerdo, como é identificado aqui na reconstrução em 3D, e também no corte transversal a gente identifica, confirmando essa tese. Também foi identificado que a órbita direita está deslocada anteriormente, olha o tanto que ela está para frente. Eu até coloquei uma linha aqui, só para a gente comparar o tanto que a órbita direita está mais anteriorizada em comparação com a esquerda.
Por meio dessa imagem que eu destaquei, a gente identifica que do lado direito não tem ar. Olha aqui como do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo a gente identifica ar e aqui do lado direito não identificamos. Isso é justificado pela anteriorização da órbita direita, uma vez que ela vai ocupar o espaço que era ocupado pelo ar. E aqui eu coloquei as elipses apenas de modo comparativo. Tanto é que a gente dá para ter noção que aqui a gente tem ar, então o mínimo aqui é menos 980. E como aqui não tem ar, o mínimo é de apenas menos 48. Aqui foram identificadas também outras regiões de hipodensidade. Estão identificadas aqui pela seta azul, essas duas. E eu coloquei a elipse aqui dos dois lados apenas para a gente comparar. Tanto que aqui está mais hipodenso que desse lado, né? Assim como aqui na parte mais atrás, a gente também identifica essa região de hipodensidade, que aqui não tem. Provavelmente são regiões de hematoma ocupadas por sangue. Bom, mais outras regiões de hipodensidade que a gente vê do lado direito e aqui do lado esquerdo. Mais uma vez eu coloquei as elipses para comparar um lado com o outro. Olha só, o tanto que aqui está mais hipodenso que desse lado. É isso. Muito obrigado.